contador, olá contadora. Você que acompanhou aí a nossa primeira trilha, viu quão foi importante a gente adquirir esse conhecimento. Agora hoje temos a palestra com o Luiz Fernando Nóbrega, ele que é contador, auditor, perito, empresário contábil, pós-graduado em recursos humanos, controladoria e finanças e MBA em liderança e compliance officer, professor de graduação, pós-graduação e palestrante. No CRC São Paulo já atuou como vice-presidente de desenvolvimento profissional nos anos aí de 2008 e 2009, como vice-presidente de administração e finanças em 2010 e 2011 e ocupou a presidência do Conselho de São Paulo também em 2012 e 2013. Foi vice-presidente de Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade aí nos anos de 2014 a 2017. É membro do Conselho Consultivo da FBC, Fundação Brasileira de Contabilidade, dos anos 2018 até o ano de 2021. Membro do IPC, Instituto Paulista de Contabilidade, nos anos aí de 2019 a 2021. Co-autor do livro Compliance Tributário, Práticas e Riscos e Atualidades, com o tema LGPD, o que muda na Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema bastante importante que a gente tem que saber para nós, o que vai afetar o nosso dia a dia e também como que a gente vai ajudar os nossos clientes na aplicação da LGPD. Agora é com você, Luiz Nóbrega. Um abraço. Olá, meus amigos do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, colegas profissionais da Contabilidade de Goiás e de outros estados que participam da 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás. Agradecimento na pessoa do seu presidente, Rangel, e extensivo a todo o seu conselho diretor pelo convite, gentil convite de estar com vocês para falar um pouquinho sobre um tema que tem preocupado não só a todos os profissionais de contabilidade, como também a toda a sociedade, a Lei Geral de Proteção de Dados. E dentro da trilha de inovação, o desafio foi tratar desse tema com as principais mudanças, os principais aspectos que a lei trouxe, de mudanças que vão impactar diretamente na vida de todos, em especial aqui falando dos profissionais da contabilidade. Então, vou iniciar a minha apresentação e passar para vocês aqui o marco legal. A lei 13.709, ela é de 2018 e a lei previa, lá no finalzinho dela, sobre o vacatio de 2 anos. Isso estaria estourando em agosto de 2020. Ocorre que por conta da pandemia, houveram muitas discussões sobre a entrada ou não em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso se discutiu até que havia um alinhamento do Congresso Nacional para que essa lei então iniciasse a sua vigência a partir de 2021. Isso alinhado aí com a Câmara dos Deputados. Ocorre que no Senado houveram aí algumas mudanças e essa lei então, lá no final de agosto de 2020, já estava com a sua vigência imediata, aguardando então a sanção do nosso presidente Bolsonaro. Isso aconteceu então no dia 17 de setembro de 2020, portanto a vigência da lei começou no dia 18 de setembro de 2020. Muitos colegas me perguntam, Luiz, mas parece que eu ouvi alguma coisa sobre as multas, que não estão vigentes nesse ano, então eu não preciso me preocupar. Parcialmente verdade. Haja vista que as multas previstas na lei, aliás, as sanções, não só as multas, previstas na lei 13.709 estão agendadas para agosto de 2021. Porém, existem já algumas sanções sendo aplicadas desde a vigência da lei. Mas como isso é possível? Isso é possível porque, se socorrendo do judiciário, quem se sentir lesado com alguma infringência à lei vai então procurar, e é o judiciário que modula essas penalidades, não seguindo necessariamente os parâmetros da lei que vão então começar em agosto
de 2021. Portanto, a primeira pergunta a se fazer e a resposta respectiva é: preciso me preocupar na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados desde já? Sim, a resposta é sim, desde já, mesmo que as multas da lei sejam para 2021. Muito bem, a quem se aplica? Já que eu sei que eu tenho que me preocupar. A quem se aplica, então, a Lei Geral de Proteção de Dados? E a resposta está lá no artigo 3º da lei, quando ela vai trazer para nós que qualquer pessoa, seja ela natural, ou seja, as pessoas físicas, ou pessoas jurídicas, e aí também a distinção da lei, tanto direito público ou privado, então estou falando de pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas de direito privado ou não, e aí vem independente do meio, ou seja, que tratem dados não necessariamente em meio digital, o que é um grande engano as pessoas acharem que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica apenas a dados digitais. Não, isso não é verdade. Se eu tenho ali manipulação de papéis com dados pessoais, também estou dentro dos ditames legais. É independente do país ou sede, ou seja, se eu tiver uma sede na Europa, Estados Unidos, aqui o nosso vizinho Argentina, mas tratar dados no Brasil, as operações dentro do território nacional, estou sujeito aos ditames da lei. Portanto, traduzindo aí nosso artigo 3º, todas as pessoas estão obrigadas à adequação da lei, desde que elas tratem os dados pessoais. E aí vem uma emenda a essa pergunta. O que são, então, dados pessoais? São, então, todos os dados que estão previstos, como a lei diz no artigo 5º, que torna, melhor dizendo, a pessoa natural identificada ou identificada. O que é isso? Identificada. Eu vou falar o meu nome e meu RG, ou meu CPF. Ou vou falar meu nome e vou dar o meu endereço. Eu já estou identificável de imediato. Ou identificável com algumas características, com alguns dados, inclusive com geolocalização. Isso me torna identificável. Não preciso dizer o meu nome completo e o meu CPF. Com algumas informações, eu já serei, então, identificável. Muito bem. Isso, então, são dados pessoais. Só que a lei também nos traz a questão dos dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis são dados que podem deixar a pessoa, de uma certa forma, com alguma rotulação, e isso, segundo a lei, pode trazer algum tipo de reprimenda, de preconceito, de perseguição, e a lei vem trazer isso lá no artigo 5º, no inciso 2º, que são classificando, dando exemplo dos dados pessoais sensíveis, que podem ser dados sobre a origem racial ou étnica, sobre a convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, filiações de caráter religioso, filosófico, político, ou dados inerentes à saúde, ou à vida sexual, ou dados genéticos, ou dados biométricos, desde que, evidentemente, vinculados a uma pessoa natural, uma pessoa física. Esses, a lei tem a sua classificação e ela nos diz que precisamos ter mais rigor na proteção desses dados, exatamente pelo seu caráter sensível. Então, vocês percebam, caros colegas, que nesse início nós estamos fazendo uma conceituação geral para depois, então, trazer o que eu faço derivado da lei. Luiz, você falou agora há pouco, do artigo 3º da lei, que é o tratamento de dados, seja pessoa física, jurídica, aqui em território nacional. O que são tratamentos? É tudo que a lei conceitua lá no seu artigo 5º, que é desde a coleta, da classificação, da recepção, da reprodução, do arquivamento, tudo é classificado como tratamento de dados. Então vamos pensar dentro de um escritório de contabilidade, que a grande maioria dos nossos colegas milita nessa forma,
da exploração da atividade contábil, o que nós temos de dados pessoais, né? A maioria das pessoas tem dados de imposto de renda pessoa física, ok? Dados do departamento pessoal, ok também. Esses dados, eles têm trânsito, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que são o ciclo desses dados pessoais. Então eu vou estar recepcionando isso, seja de uma forma física ou digital. Isso pode estar chegando na recepção do escritório, isso pode estar vindo por e-mail, isso pode estar vindo pior no WhatsApp, né, de um colaborador, e depois esse colaborador leva para o telefone para casa, leva esses dados. Ou seja, tudo isso é, segundo a lei, classificado como tratamento de dados. Portanto, essas formas de tratamento, todas elas merecem o nosso controle, merecem a nossa proteção. Bom, a lei, ela traz princípios, né, princípios que devem ser observados a fim de que eu possa, né, então, fazer esse tratamento de uma forma adequada. Então, o tratamento que a gente viu agora há pouco, segundo o artigo 6º, deverão observar a boa-fé, ou seja, eu tratar esses dados com uma finalidade lícita, né, com boa-fé, sem ter segundas intenções, más intenções, e segundo alguns princípios. Eu não vou falar de todos os princípios, só gostaria de ressaltar alguns princípios importantes. Bom, todos são importantes, mas alguns mais afetos aí ao nosso dia a dia. O primeiro deles é a questão da finalidade. O que é isso? Finalidade. Para que é que eu coleto, que eu trato dados pessoais? Vamos fazer um exemplo, um exercício, e pensar num exemplo prático dentro dos escritórios de contabilidade? Então vamos lá, vamos falar de departamento pessoal. Eu coleto dados sensíveis, eu coleto dados pessoais. Para quê? Para o registro dessa pessoa. E muitos desses dados eu vou coletar por força do cumprimento da legislação, ou seja, a finalidade é cumprir uma lei, cumprir rotinas dentro de um departamento pessoal que vão, então, empregar uma pessoa, vão gerar as suas obrigações mensais, seu limite, gerar férias, gerar 13º. A primeira coisa que nós devemos pensar é que o menos é mais. Muitas vezes se coletam dados desnecessários àquela finalidade. Por que é que eu vou fazer uma pergunta, né, de um tipo sanguíneo? Faz sentido? Faz, isso está dentro do que pede o E-Social. Porque se não fizer sentido, eu não peço nada. Eu gosto de dar o exemplo de um trabalho que nós estávamos realizando, quando a transição de uma empresa, na entrada ou na transição de uma empresa de um escritório A para um escritório B, dentro da ficha se perguntava a escolaridade dos sócios. Ah, meu Deus, isso pede lá no social, tá? Aí perguntava qual era a faculdade, qual era o início e o fim dessa conclusão de curso. Será que isso tudo se pede mesmo? Ou são informações adicionais, desnecessárias, que não têm uma finalidade legal? Por isso que nós insistimos aqui, como um primeiro ponto de atenção, é que o menos é mais. Ou seja, eu tenho que pedir informações dentro do limite necessário para cumprir a finalidade a qual me propus quando eu coleto aqueles dados. É uma ficha de entrevista de emprego. O que é que eu preciso saber? Afinal de contas, uma entrevista de emprego vai me dar muitas informações sobre o candidato. É realmente necessário aquilo tudo ou não? Porque eu posso ter a obrigação de gravar e preservar todos esses dados, mesmo que eu não vá à frente com esse pretenso candidato. Então, todos esses princípios precisam ser observados quando eu falo da proteção de dados pessoais. Vamos ver uma outra parte muito importante que precisamos chamar a atenção dos colegas profissionais de contabilidade, que são as bases legais para o tratamento de dados. E essas bases legais,
né? A maioria das pessoas fala do consentimento. E faz sentido, é muito importante. O que é o consentimento? Espera aí, eu dou o consentimento a você tratar os meus dados com que premissa? Ou eu trato esses dados por uma mera obrigação legal? Vamos dividir um pouquinho essas duas primeiras considerações? Vamos lá, eu estou fazendo um cadastro numa loja de departamentos e ali eu começo a dar meus dados, né? Dou meu nome, dou meu CPF, aí me pergunta, Luiz, você gosta de esporte? Sim ou não? Você torce para qual time? Né? Luiz, qual que é a sua opção sexual? Luiz, você tem alguma religião? Qual é? Tudo aquilo não faz parte de uma obrigação legal, diferente de uma rotina dentro de um departamento pessoal que a gente já chega lá. Mas eu estou dando meus dados porque eu tenho um objetivo. De repente eu participar de um sorteio, de repente eu receber um informativo com algumas promoções, lugar. O fato é que, derivado dessa minha entrega de obrigações, eu preciso consentir. E esse consentimento, a lei é clara que ele precisa ser muito bem informado, sem algum tipo de pegadinha. Porque ele não for explícito, e se ele não tratar explicitamente do que é que eu estou tratando aquela informação, coletando, entregando aquela informação, ele não é válido. Só que o consentimento, e muitos têm falado sobre isso, ele é um pouco frágil. Porque a partir do momento que eu consinto, eu posso mudar de ideia. E posso dizer para você que eu não quero mais participar daquela promoção. E que eu quero que você apague tudo que eu te dei enquanto meus dados pessoais. Por isso que a grande força que a lei tem é quando eu trato os dados pessoais por conta de uma obrigação legal a cumprir. Que essa obrigação pode ser contratual, ou seja, eu, escritório de contabilidade, coleto os dados do meu cliente para fazer a sua folha de pagamento. Aquele meu cliente coleta os dados do seu funcionário para registrá-los e depois processar uma folha de pagamento. Isso, a lei protege aqueles que tratam os dados, desde a coleta, armazenamento, tudo que a gente viu agora há pouco. E isso é importante por quê? Porque isso não pode ser revogado. Se um titular de dados, um ex-funcionário da empresa, bravo, né, que até tem algum tipo de intenção de processar aquele empregador, fala, olha, a partir de agora eu não quero mais que você tenha os meus dados pessoais. Você pode apagar tudo. Eu não dou mais o meu consentimento. Opa, espera um pouquinho. Eu tenho uma obrigação legal a cumprir aqui. Algumas informações, segundo aquelas tabelas de periodicidade, eu tenho que guardar por 30 anos. Opa, então não é bem assim. Eu não posso simplesmente ir apagando todos os dados pessoais dessa pessoa. Já o consentimento, por exemplo, eu vou lá e faço uma ficha para trabalhar nessa empresa e lá tem uma informação. Você autoriza os seus dados ficarem aqui armazenados no nosso banco de currículos para uma vaga futura, caso você não seja aprovado nesse processo seletivo? E eu estou lá desesperado para conseguir um emprego, eu coloco sim, eu autorizo. E não fui chamado nesse processo seletivo. O que pode acontecer daqui uns 2 meses? Olha, quer saber? Eu tenho um monte de informação minha lá, minha função, que eu fazia, as empresas que eu passei, e não fui aprovado. Eu vou dizer para aquela empresa que eu não dou mais o meu consentimento para eles. Aí eu te pergunto, essa empresa pode ser, não vou pagar, vou deixar aqui no meu banco de currículo? Não pode. Por quê? Porque ela não está cumprindo nenhuma obrigação legal. Eu não fui contratado. Ela não tem nenhuma rotina a cumprir com meus dados, nenhum órgão que ela precisa passar, as informações para o Ministério do Trabalho, para a Previdência, para a Caixa, nada, para o sindicato. Afinal de contas, eu não fui chamado naquele processo. Eu dei um consentimento para eles ficarem com os meus dados, mas eu mudei de ideia. Eu quero revogar aquele meu consentimento. E fruto disso que nós estamos falando, já percebemos aqui que nós temos que fazer ajustes. Ajustes aonde? Ajustes na coleta dos currículos, ajustes dos contratos que eu tenho com meus colaboradores, ajustes dos contratos que eu tenho com o meu cliente.
dos consentimentos que uma parte me dá para fazer o tratamento de dados, que eu dou para o meu funcionário tratar os dados do departamento pessoal, que o meu cliente me autoriza a manipular aqueles dados para processar a sua conta. Anote aí então, temos muitos deveres de carga para fazermos aditivos aos nossos contratos. Vamos seguir? Luiz, você tinha falado agora há pouco que as sanções previstas na lei, elas estão lá vigentes a partir de agosto de 2021. O que é isso, Luiz? Então vamos falar delas. A mais comum que as pessoas mais se apavoram são as multas. Elas podem ter sim umas multas diárias ou podem ter umas multas vinculadas até a percentuais de faturamento das empresas e percentuais de faturamentos do último exercício. Ou seja, é um percentual sobre um valor bem relevante. Não estou falando de um faturamento no mês, mas percentuais do último exercício. Pesadas. Como pode ser alguma coisa simples, como uma advertência, por exemplo, ou as sanções podem passar por um puxão de orelha dado publicamente, né, uma publicização da infração cometida, ou pior, eu posso ter meus dados sequestrados, né, um bloqueio do meu banco de dados, ou até uma eliminação. Imagine o tamanho do prejuízo de um farto banco de dados que de repente você tenha que apagar. Então, são sanções que essas sim previstas a partir de 2021, especificamente no mês de agosto. Porém, como eu disse no início, é muito possível e provável que a Justiça, aliás, ela já começou a fazer isso, comece a aplicar multas por força das infrações da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem, seguindo adiante, vamos dar o caminho das pedras, então, Luiz. Você, por enquanto, está conceituando tudo isso. Eu confesso que eu estou um pouco preocupado aqui, né, com vocês aí, recebendo todas as informações, e não tenho caminho a seguir. Muito bem. A primeiríssima coisa a fazer, eu vou dar 3 grandes conjuntos de ações práticas que vocês podem ter para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira delas é você entender todo o ciclo de dados. Nós podemos nos valer de consultorias externas para fazer isso? Sim. Luiz, você faz isso? Faço. Mas é uma coisa que a gente recomenda fortemente que você se esforce primeiro a tentar fazer isso. Como assim, Luiz? É você que conhece a sua empresa. É você que conhece como que os dados entram para dentro da sua empresa. Como que eles vão começar a ser tratados, quais departamentos recepcionam, qual manipula, qual processa, quem arquiva, quem faz a gestão desses documentos, que podem entrar, como eu disse, em meio digital, mas também podem entrar, sabe como? Podem entrar por meio físico. Tá? Eu posso ter um exame que chega na recepção do teu escritório de uma forma física. Eu posso ter um livro de registro de empregado, uma ficha assinada de registro de empregado. E quem pega isso tudo? Por quem passa? Ou seja, esse ciclo é de seu conhecimento. É você que conhece e você que entende aonde estão quietos. Eu gosto de dar um exemplo, e muitas vezes alguns colegas começam a falar, putz, é verdade, que alguns dados pessoais estão voando literalmente dentro dos escritórios. Como assim, Luiz? Vamos lá. Na impressora, você tem alguns documentos que estão ali impressos e parados. E ali eu posso estar imprimindo, por algum motivo, um exame do colaborador. Eu posso estar imprimindo um holerite. E uma segunda pessoa que não foi aquela que mandou imprimir, ela pode ir lá pegar esse documento. Nessa mesma impressora, você pode ter uma caixinha ali do lado, cheia de impressos que não foram utilizados. E vão ser utilizados, sabe como que é? Como rascunho, para algum tipo de finalidade. Só que eu posso estar imprimindo um extrato bancário para ser conciliado, e esse extrato bancário pode falar, estou imprimindo ele atrás de uma ficha de registro.
atrás, como eu disse, de um exame médico, atrás de uma informação sindical, são dados sensíveis esses dois livros. E pior, dentro dessa mesma impressora você pode ter uma terceira caixinha e ela vai ter, sabe o que? Ela vai ter materiais para serem incinerados, fragmentados. E aí você vai ter impressões dos dois lados. E de repente, desses dois lados você tem dados pessoais ou dados pessoais sensíveis. Então, entender todos os ciclos, passo a passo dos dados pessoais dentro da sua empresa, é teu papel. Você que conhece melhor do que ninguém. É possível que você, profissional da contabilidade, faça isso. Ou que você entenda a fim de ajudar o teu cliente a fazer isso. Ó, além de uma palestra informativa, eu estou te dando dicas de um portfólio de negócio. Bom, entendido o ciclo de dados, entendido aonde entra, quais são os gaps, quais são as fragilidades, as ações que eu tenho que tomar, eu vou para um segundo passo, que é normatizar tudo isso. Como assim, Luiz, normatizar? Não estou entendendo. Eu preciso ter regras. Eu preciso ter uma política que me diga o que eu posso e o que eu não posso fazer com meus dados pessoais. Quais são as proibições e deveres de cada um, sejam eu colaborador, um empresário, um terceiro. E aqui nós vamos fazer uma nomenclatura que a lei trata do controlador de dados e dos operadores dos dados. Vamos pensar de novo no exemplo do escritório de contabilidade? Ok. O cliente desse escritório disse, olha, você vai cuidar da minha folha de pagamento. Perfeito. O escritório de contabilidade, a pessoa jurídica, ela é controladora dos dados. E aí o funcionário desse escritório, que vai gerar o limite, que vai fazer todas as rotinas fiscais e contábeis, esse cara é o operador dos dados pessoais. Os dois têm responsabilidades, fato. Só que essas responsabilidades, elas precisam estar escritas, normatizadas. Eu preciso dar a ele boas práticas de governança a fim de que esses dados pessoais não vazem, não sumam, não sejam objeto de algum tipo de indagação. Olha, esses dados estavam sob a sua tutela, controlador, e vazaram. E isso precisa estar explícito. Essa política, ela precisa estar, sabe aonde? Mencionada lá no contrato de trabalho dos colaboradores. Mencionada lá no contrato de trabalho com o meu terceiro. Ah, Luiz, tem um terceiro de empresa grande. Não me pede escritório, será? Não tem alguém que vai lá fazer a manutenção da impressora? Alguém que vai lá ser um suporte de TI dentro do seu escritório? Essa pessoa é um terceiro. E ela vai poder acessar dados pessoais. Você precisa ter regras para isso. E segundo a lei, muitas atenuantes vão advir da conduta e da adoção de boas práticas. E se você não tiver isso escrito, claro, como é que você vai provar que você teve uma conduta de boas práticas? Essas sanções podem ser, como eu disse, diminuídas, mas você precisa comprovar que você adotou. Comprovar que você tem isso, o seu ciclo mapeado, que você, fruto disso, começou a tomar medidas e ações para proteger todos esses dados. E vamos para o terceiro pilar. Além de eu ter tudo isso mapeado, ter tudo isso escrito, não basta eu fazer isso uma vez, ter lá minha política, pego a assinatura de todo mundo concordando com a política, né, os meus colaboradores novos, os aditivos que eu estou fazendo, maravilha. E daqui 6 meses? E daqui 1 ano? O que ficou dessa política na cabeça das pessoas? Na cabeça dos terceiros? Na cabeça dos seus funcionários? Nada. Não ficou gravado. Por isso que nós entramos em terceira grande dica que eu vou dar para vocês, que é treinamento e comunicação. Como assim, Luiz? Eu preciso treinar as pessoas sobre aquele material, sobre boas práticas, sobre o que pode e o que não pode fazer, quais os cuidados que ele deve ter. Eu preciso dizer para a mocinha do DP que ela não pode pegar e ficar recebendo aqui informações no celular dela, pessoal, porque ela leva isso para casa, o filho dela pode brincar para fazer um joguinho e de repente, desavisadamente, ele pode
disseminar isso sem autorização. Isso precisa estar claro, isso precisa estar escrito. E as comunicações, né, elencado, eleito um meio que seja de fácil disseminação de tudo isso, aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a reforçar isso na cabeça das pessoas. Para quê? Para que isso fique claro, para que isso fique constantemente batido na cabeça das pessoas, para que elas, então, com essas informações todas, possam ser cobradas sobre isso. E eu, comprovando que, olha, fiz meu dever de casa, tenho todo o meu ciclo de dados mapeado, fiz políticas, está tudo amarradinho, que pode, que não pode, as pessoas deram seu ok de recebimento dessas políticas. Semanalmente eu fico mostrando ali, né, alguns pontos da nossa política. Eu pego notícias da imprensa sobre boas práticas e eu coloco ali nos meus meios de comunicação. De uma forma periódica, chamo todo mundo aqui para uma sala, faço vídeos de treinamento, faço reuniões pelo Zoom, coloco para assistir palestras aqui da convenção do CRC de Goiás, está todo mundo bem afiado, e mesmo assim eu tive um problema, eu tive um vazamento. Aí sabe o que eu posso fazer? Juntar todas essas comprovações e dizer ou para a Justiça ou para a Autoridade Nacional, que a gente fala dela daqui a pouquinho, olha, errei, peço perdão, mas tentei fazer o possível e comprova se possível. Fatalmente as suas sanções serão atenuadas. Luiz, que história é essa dessa Autoridade Nacional que está falando, que está aplicando multa? Ela já foi criada? O que ela falou? Tem diferenciação para pequenas e microempresas? Infelizmente, na data que nós estamos gravando, para depois ser veiculada aí no começo de dezembro, nós não temos ainda a Autoridade Nacional com os seus primeiros passos, porque ela recém foi trazidos os nomes que vão compor, mas fatalmente virão algumas instruções. Poderão vir, como se muito comenta nos bastidores, regras diferenciadas para micro e pequenas empresas, mas até hoje não temos nada. O que nós recomendamos, que num grau que vai ser atenuado ou não, esses três caminhos. Entendimento por completo do ciclo dos dados pessoais dentro da empresa, políticas, aditivos contratuais normatizando, deixando claras as regras, os consentimentos, a forma que eu vou tratar os dados para atingir uma obrigação legal e um treinamento e capacitação contínua de tudo isso. Porque isso eu posso ser hoje, né, instado para ter algum tipo de ação inerente à Lei Geral de Proteção de Dados, vindo então de quem? Do Judiciário. Se fala muito no nosso meio, né, que trata aí da Lei Geral de Proteção de Dados, de dois grandes vetores que podem aí incomodar bastante as empresas nessa adequação, que são os PROCONs e o Judiciário. E isso não é difícil de acontecer. Isso pode vir por meio de associações, e são fortes. Você tem grandes associações que podem promover ações coletivas, inclusive em nome de seus associados, contra uma determinada empresa, por infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Vou contar um exemplo para vocês rapidinho, que todos nós somos reiteradamente incomodados, né, pelas ligações dos telemarketers. E eu recebi uma ligação de um banco ao qual eu tenho um cartão de crédito, não tenho conta corrente nesse banco, e aí me ligou o fulano, aqui é o fulano, né, do Banco XPTO Cartões, tudo bem, senhor Luiz? Tudo bem, o senhor tem cartão conosco? Tenho. Pois é, nós estamos promovendo aqui um programa de pontuação. Ele começou a falar. E ele começa a ligação, né? Aqui é o fulano de tal falando do Banco XPTO, em nome do Banco XPTO, muito bem. Aí eu falei, deixei a pessoa falar e disse, você me disse que você fala em nome do Banco XPTO, fato, mas você não é funcionário do banco. Não. Somos uma empresa que fala em nome dele. Pois é. A ligação está gravada, né? Eu falei, eu queria entender se eu dei o consentimento para esse Banco XPTO ligar para mim e oferecer esses benefícios do cartão. Tem meu consentimento? O atendente ficou todo sem graça e disse, senhor Luiz, é uma excelente pergunta que o senhor está fazendo.
Eu falei, bom, se é uma excelente pergunta, você deve ter uma excelente resposta. E aí o menino até tinha um pouco de desenvoltura, pois é, não tenho. Mas aí ele continuou tentando vender. Eu falei, bom, já que você não tem meu consentimento, eu gostaria que você me passasse o nome e o CNPJ da empresa que você me representa, porque como você não tem o meu consentimento, eu vou abrir um processo contra a sua empresa. E aí o atendente desligou na minha cara e não me ligou mais. Mas são adequações inúmeras que eu, como consumidor, de posse de um CNPJ, de repente eu tenho um corpo jurídico aqui dentro do meu escritório que, ó, pede a gravação nessa empresa e processa por conta da aplicação à Lei Geral de Proteção de Dados. Como hoje, especificamente hoje, no dia que eu estou gravando essa palestra, recebi uma ligação de uma empresa que vende soluções tributárias, que pode ser a sua, que tem uma equipe de vendas vendendo soluções tributárias, com parceria com mais de 100 contadores pelo Brasil, e que essa empresa, então, buscava nessa parceria o quê? Uma indicação minha, contador da empresa XPTO e tantas outras, e se essa empresa tivesse, fizesse jus à recuperação de tributos, então eu teria um comissionamento em cima disso. Eu não fui atrás dessa história de consentimento nessa empresa, mas poderia perfeitamente fazer. Tinha o telefone, a pessoa se identificou, falou o nome da empresa, eu todo o caminho da empresa. Escuta, como é que você conseguiu o meu contato? E mesmo que esse contato seja público, não, Luiz, eu consegui o seu contato lá na empresa, no site e tal, que você está anunciando um veículo, que você está anunciando um serviço. Depois lá eu tinha uma finalidade, de anunciar um serviço e de não ser captado informações para você me ligar. Então percebam, e com esse discurso eu quero dizer que isso vale para todos. Todos nós temos que nos preocupar na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Antes de encerrar, eu queria até aproveitar aqui o ensejo e de que fazer um breve merchan, de uma empresa que também nós somos parceiros. Tem uma empresa que chama 50 Tons de Compliance. O endereço dela é o 50 tons, número 50 tons de compliance.com.br. E aqui a gente fornece soluções como essa, que você pode ter políticas prontas até para você ofertar isso para o seu cliente, e treinamentos e comunicações. E isso pode, engatando aí nesse merchan, com uma provocação a você, que você pode, com essa ferramenta, gerar um negócio para você explorar junto ao seu cliente. Como assim, Luiz? Você, então, ser a pessoa que vai ajudar o teu cliente a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Ofertando essa solução e ofertando o que ainda? Ofertando a tua consultoria para você fazer o ciclo, entender o ciclo de dados pessoais dentro dessa empresa. Para que você seja também uma figura que a gente ainda não falou, que é o DPO. O que é o DPO, Luiz? A nossa lei brasileira chama de encarregado. O DPO é Data Protection Office. Quem é esse cara? É o elo de ligação entre o mundo externo e a empresa. Então, se eu sou o cliente desse banco XPTO, desse cartão, eu falo, quer saber? Eu não quero que meus dados fiquem voando lá. Eu vou pedir para apagar. Eu vou bater aonde? No e-mail de quem? Eu vou provocar quem? Eu vou provocar esse cara, esse DPO, esse encarregado. E é ele que faz a ponte entre eu e essa empresa XPTO, esse banco, por exemplo. Ou entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda vai ser operacionalizado, e essa empresa. E você, profissional da contabilidade, pode ser um consultor para entender, para fazer toda essa adequação e também ser esse DPO, um DPO terceirizado. Ele não precisa estar lá dentro, não precisa ser o carinha de TI que vai fazer isso tudo. Então, isso tudo é possível que você faça dessa adequação toda à Lei Geral de Proteção de Dados um nicho, um segmento de mercado para você atuar. Então, para encerrar, eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação. Todas as minhas palestras eu encerro com esse versículo, Provérbios 10:9,
né? Quem anda com integridade anda com segurança. No nosso caso hoje aqui, falando de Lei Geral de Proteção de Dados, a adequação é que vai garantir a integridade, ou seja, eu estar cumprindo o que diz a lei, e essa adequação que vai me dar integridade, que vai me permitir ter um dia a dia com segurança, sem ameaça de qualquer tipo de sanção, certo? Aqui são os meus contatos, para quem tiver alguma dúvida, fazer mais um merchan aqui do meu LinkedIn, do meu Instagram. Ali você vai achar muito conteúdo falando de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, muito conteúdo falando de compliance. Tem alguma dúvida, quer mais informações, segue esses canais aí no Instagram ou no LinkedIn, que você vai ter conteúdo fresquinho, atualizado. No mais, agradecer novamente ao presidente Rangel, sua diretoria, pelo convite, e que a gente possa estar junto numa próxima oportunidade, quiçá presencialmente aí em Goiânia, ou qualquer uma das belíssimas cidades de todo o Goiás, como vocês dizem por aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.